E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero fazer aqui um comentário, a respeito de um comentário protestante com relação, à saída de Lutero da igreja, O motivo que Lutero saiu da igreja. E outra questão, desse documento do Papa Francisco, que não é dogma de fé, Então eu queria dar essa resposta aqui nesse vídeo. Primeiro, sobre a questão de Lutero ter saído da igreja, Então, essa pessoa escreveu aí nos comentários que Lutero saiu porque não concordava com a igreja. Principalmente, no caso das indulgências, Então, vamos entender um pouco essa questão. Não é porque você não concorda, com a igreja que você vai sair da igreja, Não é porque você não concorda, com as instituições constituídas, na sociedade, que você vai criar outra, instituição. Já falei várias vezes aqui no canal, Não é porque você não concorda com a prefeitura da sua cidade que você vai juntar um grupo de pessoas e vai criar uma prefeitura particular, concorrente. O mesmo não se dá com a delegacia, não se dá com outros profissionais, em outras áreas. Agora, na questão religiosa, o protestantismo ele banalizou, quebrou essa ordem, Se eu não concordar com um padre, eu posso dizer que sou bispo, Faço um curso aí de alguns dias e digo que sou bispo. Olha só que absurdo. Mas você for parado no trânsito, por um guarda de trânsito, e você não concordar com a maneira que ele te abordou, isso você vai ficar chateado, mas você não vai ter chance de comprar uma farda, por sua conta, comprar uma arma e ir lá para o trânsito também parar as pessoas segundo o seu gosto, Você não vai poder fazer isso, porque existem leis que não permitem que você faça isso. Ah, mas eu não concordei com a abordagem do policial, então agora eu vou me tornar, então, policial por conta própria, Isso não existe, Só existe na religião. Por quê? Porque banalizaram, porque não crê em Deus, Enfim. E no caso das indulgências, observando, foi muito mal interpretada naquele tempo, Houve muitas interpretações erradas. Mas, enfim, houve erro, houve falha, houve sim. Mas quando o protestante diz que saiu da igreja por causa das indulgências, a gente pode perguntar para eles: e o que é que ele vê hoje em dia no meio do protestantismo? Não faz com que eles queiram sair do protestantismo? A gente vê pastor indo à beira da praia, tirando areia e vendendo um punhado de areia por R$1.000 e dizendo que é areia ungida de Israel. A gente vê pastor vendendo um caroço de feijão por R$1.000. E aí? Vai sair do protestantismo? Porque o protestantismo está vendendo o quê? Vê pastor cuspindo na cara das pessoas. Vê uma desordem gigantesca no lugar onde nasceu, por meio de uma rebelião. Não tem como parar essa rebelião, Cada dia piora essa rebelião. Então, saiu por causa das indulgências. Dá uma olhadinha no protestantismo. Verifica o que é que eles estão vendendo, Verifica o que o protestante está vendendo em seus templos. Estão vendendo o quê? Que esperança eles estão vendendo? Punhado de areia, diz que é de Israel, ungido, engana as pessoas com R$1.000. Feijão, carocinho de feijão, R$1.000. Fogueira santa, rosa ungida. Onde foi que esses bispos, ungiram esse óleo e ungiram essas rosas? Com que autoridade, se eles não são sacerdotes? São uma pessoa leiga, tirada do meio do povo, rebelde, que se disse que era bispo, De onde foi que essas pessoas vieram? Aí querem questionar a igreja, a indulgência. E o que é que vocês estão vendendo hoje? É aquele que se diz, Aquele que não quer perder, acaba perdendo muito mais. Então, meu irmão, essa conversa de dizer, não, Lutero saiu da igreja porque não concordava. Então, saia do mundo, Já que você não concorda com o mundo, saia do mundo, ou crie outro mundo para você. Nessa vida a gente não concorda com muitas coisas,
Mas nem por isso a gente pode sair por aí criando rebelião contra as instituições, né? Isso só está na cabeça do protestante, né? E a questão das indulgências, só basta olhar no meio do protestantismo. Se saiu da igreja, né, por causa das indulgências, como é que vai ficar no meio do protestantismo? Que eles vendem uma coisa que eles não têm, né? Uma tremenda desordem. Uma das maiores mentiras do mundo, né, é o protestantismo. Alguém fundar, né, criar ali a sua própria igreja e reivindicar o dízimo e a oferta das pessoas. Isso é tão antibíblico que só um cego não vê isso, né? Só um cego, com todo respeito, só um cego não vê isso. Quem já viu o homem fundar a própria igreja, né? Eu saí da igreja, Lutero rompeu com a igreja porque não concordava. Mas não é assim, né? Você precisa entender que não é assim. Outras pessoas ficaram na igreja e perseveram na igreja até o fim. É preciso perseverar até o fim. Só existe um Deus e só existe, né, uma igreja. Aonde é que esses homens, né, encontram brecha para fundar a própria igreja? Então, meu irmão, isso aí não cola mais, né? Saiu da igreja porque não concordava. Tanta coisa que a gente não concorda e a gente não consegue fundar outra instituição. Entendeu, meu irmão? Então é isso aí. E outra coisa, com relação, né, ao documento do Papa. Eu peço a você que anda mentindo, né, dizendo que é um dogma, se você for honesto, né, sai por o caminho onde você andou mentindo, dizendo que o Papa proclamou um dogma, e sai dizendo, olha, eu me enganei, não é um dogma que o Papa Francisco, né, assinou. Né? Não é um dogma da igreja, né, essas bênçãos que o Papa Francisco concedeu, não é dogma da igreja. Leia o documento, né, seja honesto, e se por acaso você espalhou por aí mentira, dizendo que a igreja proclamou um dogma, você agora está entendendo que não é um dogma. Leia o documento certinho e você vai ver que não é um dogma, não mexeu, né? Não mexeu na doutrina, né, do matrimônio entre o homem e uma mulher. Então a igreja não criou nenhum dogma esses últimos dias, né? A igreja não criou nenhum dogma. Teve todo esse alvoroço, todo esse barulho, né, no mundo, na sociedade, mas não é um dogma de fé, né? O Papa não falou em dogma, né? Não mexeu na doutrina. É uma bênção que o Papa deu, questionável, muitas pessoas questionaram, muitos não vão aceitar, mas não é um dogma. Então, se você sai dizendo que é um dogma, você está sendo, né, desonesto. E isso é contra, né, qualquer princípio cristão, né? Essa desonestidade, essa mentira. Eu digo, ó, você não pode sair por aí dizendo que a igreja criou um dogma, né? Que a igreja não criou um dogma sobre essas bênçãos do Papa. Não é dogma de fé, não mexeu na doutrina. Então, se somos cristãos de verdade, temos que odiar a mentira, né? A falsidade, né? Não falsificar as notícias. Não falsificar as notícias, né? Isso é, né, um princípio cristão, ser honesto, né? Então deixo aí nessa minha resposta, né, a esse comentário desse irmão que deixou aí no canal, né? Com relação a Lutero ter deixado a igreja porque não concordava. A gente já sabe que não é assim. Não é porque eu não concordo que eu vou sair por aí afora fundando igreja. E com relação a esse documento que o Papa Francisco assinou, que não é dogma, né? Que não é dogma. Então, se um irmão protestante sai por aí dizendo que é dogma, ele está sendo falso, né? Ele está mentindo. E a gente precisa, né, refutar esses irmãos. Infelizmente, né, com todo respeito, nós precisamos, né, refutar. Porque isso é uma mentira, né? Porque isso é uma mentira. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.